No episódio anterior começámos o relato sobre o exorcismo de Robert Mannheim, um rapaz de 14 anos que viu a sua vida virada de cabeça para baixo, entre batidas na parede, tabuleiros Ouija, objetos a voar sozinho, entre muitas outras coisas que aconteceram com Robbie, que não parece ser pouca coisa, pois não, mas só ainda íamos a meio. Ainda temos Verdade. aqui muita página para ler. Voltámos. Voltámos para a segunda parte e esta semana, vai lá, conseguimos voltar esta semana. Bem, então vamos lá à nossa bela intro, ou não, Sim. ou não. Bora lá. The Geek Files é um podcast original Between Two Geeks. Todas as semanas vamos falar de temas sobrenaturais, paranormais, crimes verdadeiros, eventos inexplicados, histórias verdadeiras ou mitos sobre personagens, criaturas ou seres desconhecidos. O fecheiro que vamos reabrir hoje é o Exorcismo de Robert Mannheim, parte 2. Poderão acompanhar o podcast de graça no YouTube e no Spotify. Eu sou o Ruben Teles. Eu sou a Sara Tapes. Mais uma vez, Sara, estás aqui sobre o exorcismo, não é? Mais uma vez estamos a falar sobre coisas que eu odeio. Já não pode bater à porta também. Não. Eu hoje estou sozinha, portanto vamos tentar com que isto não seja muito assustador. Vamos nos comportar. Vamos para a segunda parte, Sim. que é a pior, é que queres que não seja muito assustador. Ai, bora lá. Bora lá. Então é assim, na semana passada ficámos na escolha do arcebispo de quem é que iria efetuar o exorcismo e Bowdern foi a escolha. Não sei se te lembras. Foi o escolhido. Sim, eu lembro-me. Exatamente. O arcebispo Ritter deu uma ordem a Bowdern e ele disse o seguinte: deve prometer nunca discutir esse exorcismo com ninguém. E claro que o padre concordou, né? Não foste levar com o cajado em cima das costas, ou cacaruz. O que é que ele não podia concordar, não é? Né? Ou ainda por cima um arcebispo. Tu vê lá, vais fazer aquilo, mas ficas caladinho. Não abres a boca. Ele só aceita. Claro, que remédio tem eles, né? Bem, isto ao entardecer da quarta-feira, 16 de março, Bowdern enviou uma mensagem a Walter Walleran, que era um académico de 26 anos que estudava na St. Louis University, para obter um mestrado em História. Walt, que é assim que vamos chamá-lo, disse o padre: preciso que você me leve a um lugar esta noite. Pode fazer isso? Com frequência, Halloran tinha feito às vezes motorista para Bowdern, já não era a primeira vez que ele pedia para fazer isto, mas se calhar nunca para um assunto igual a este, né? Ele normalmente visitava paróquias, visitava doentes, mas mesmo assim concordou ir buscar o padre naquela noite, sem saber para onde é que ia. Halloran levou o carro da paróquia até a igreja, por volta das 21 horas. Quando Halloran estacionou na frente da casa de Robbie, neste caso, a Bowdern inclinou-se sobre o banco da frente e disse para ele entrar com os outros dois padres. És fez motorista, mas anda connosco que é para tu veres o que é que está a acontecer. Ai, coitado. Não, tem que aprender, não é? É começar logo ali de coisa, cedinho, que é para ficar já com a escola toda. Claro que o convite foi uma surpresa para o Walt. E antes de conseguir fazer alguma pergunta, a Bowdern estava parado já na calçada à espera dele e disse com tranquilidade: vou realizar um exorcismo, preciso que você segure o menino caso seja necessário. Curtiste? Olha, peço imensa desculpa, é só aqui fazer um favorzito. Vens comigo Pôr-me aqui porque no possuído. se o puto se estica, tu estás lá e agarras o gajo. Não é? Adoro a naturalidade de tudo isto. É, não é? Tipo, é mais uma coisa. Como se eles fizessem isto todos os dias. Exato. Halloran ficou aturdido, né? Mas seguiu-os, como é lógico. Ele sabia que era um exorcismo, mas apenas como uma abstração teológica. Ele sabia o que era um exorcismo, neste caso, mas como uma abstração teológica. Ele só o que ele conhecia através da Bíblia e de outras merdas assim. Como nós, não é? Exato. Bowdern apresentou Halloran a Robbie e à família. Primeiro eles reuniram-se todos na sala de estar. Bowdern sorriu para o Robbie e começou a falar com facilidade e confiança.
às vezes dirigindo-se para o menino, outras vezes para os adultos. Ele disse que lhe iria dar um novo tipo de ajuda. A outra anterior tinha sido diferente, não sei qual é que é a diferença, mas ok. É. O padre já acalmou-os, todos os presentes, para algo que supostamente não sabiam nada a respeito. Ele disse: estas orações são especiais para uma situação como esta. Pronto. Começou logo assim: ok, vais lá com umas oraçõezinhas novas, que é para ver se o bicho sai do corpo. E ele continua a dizer: acho que podemos começar. O Robbie desejou boa noite e foi para o andar de cima e preparou-se para dormir. Ai, meu Deus. Dormir, né? Sim. A sua mãe esperou alguns minutos e então foi até ao quarto do filho. Ela voltou para o patamar das escadas e chamou os sacerdotes dizendo: ele está pronto agora. Bowdern subiu sozinho e passou algum tempo com o Robbie. Como Bishop relatou mais tarde, o padre ajudou o menino a examinar a sua consciência e a fazer um ato de contrição. Neste caso, Que é isso? um ato de contrição é uma oração que as pessoas fazem para expressar profundo, atenção, é profundo arrependimento pelos pecados que cometeram e suplicar a misericórdia de Deus. Imagina, Ok. foste a uma loja e roubaste uma pastilha elástica. Tens que mostrar profundo arrependimento que gamaste a pastilha elástica ao senhor ou à senhora da loja. E depois estou perdoada. Estás. Ainda deves levar com um bocadinho de água nos olhos e coisas e fica por aí. Não, eu não quero nada nos olhos. Isso são outros à parte. Após o ato, Bowdern disse a Robbie que voltaria em breve e traria os amigos com ele. No andar de baixo, Bowdern e Bishop prepararam-se para o exorcismo. Tinham um exemplar do ritual romano, cada um. Bowdern também levava uma garrafinha de água benta, né? Que a garrafinha de água benta não pode faltar. Já aquilo tinha pouco umidade como a semana passada, então também lá mais um bocadinho de água benta. Ai, meu Deus, sim. Bowdern assentiu para Bishop e Halloran, ou para Walt, como quiserem chamar, e começou a subir as escadas. Eles entraram no quarto, Bowdern na frente. Atrás dos sacerdotes foram a mãe de Robbie, a tia e o tio. Bowdern fez o sinal da cruz e lá está, explodiu água benta na cama, um bocadinho mais de umidade. Devia ser uma quantidade de bolor ali que eles viram, não dava conta daquilo. Todos ajoelharam-se ao pé da cama. E então Bowdern começou a ladainha de todos os santos descrita no ritual romano. E o que é que sucedeu? Ai, o que é que sucedeu? O colchão começou a mexer. Ok. Halloran, o gajo que foi para ali caído de paraquedas, viu subir e descer diante dos seus olhos o colchão. Sim. Ele virou a cabeça, transferindo o olhar arregalado, como assustado, claro, para Bowdern, e ele disse: não há problema, Walt. Só continua a rezar. Está tudo Como quem controlado. diz, está tudo controlado. Tu só estás aqui que é para estás de cabeça abaixo, sabes o que é que está a acontecer e rezas um bocadinho que é para isto ficar mais calmo. Ai, meu Deus. Não, no fim também levas com a água benta nas ventas. Exato. E prosseguiu com a ladainha. A sua voz ia-se fortalecendo conforme convocava os santos. A ladainha deduz que seja uma oração qualquer, ou qualquer que esteja lá escrita no ritual. Não faço ideia. Não faço Por acaso ideia. por acaso não fui ver o que era, porque senão já tinha aqui informação que mais acabava. E eu informo já que esta vez vou tentar ler o latim. Vai ficar uma merda. Bora, quer ver? Eles continuavam em latim, com Bowdern dizer algo a Bishop e Halloran, a dizer outra coisa em resposta. Bowdern fez uma pausa. O colchão continuava a chocalhar, para fazer milkshake. Bowdern começou o Salmo 53, ainda falando em latim, né? Que é para os demónios não perceberem o que é que está a ser dito. Após outra reza, Bowdern fez o sinal da cruz sobre o menino e o colchão tinha interrompido os movimentos. Robbie encarava a luz do teto e as mãos apertavam o cobertor.
Estás a ver a Meu cena? Deus. Estás a ver a cena, né? Puto assim deitado, a olhar para a luz do teto e a agarrar o cobertor. Não quero imaginar a cena. Eu só te estou a ouvir. Bowder Estou levantou-se. arrepiada. Não dá para ver. Não. Eu estou. Não sei porquê. Isto é um tema tão levezinho. Ah, sim. Tem que ser levezinho, senão o colchão não mexia daquela maneira. Nem deslizava por baixo das camas e coisas tudo. Pronto. Não tentes. Bowder levantou-se e aproximou-se da cama. Praecipio tibi, gritou. Ordeno-te. O que é que aconteceu? O Robbie gritou. Ai, O padre grita, o Robbie grita, que é para não ficarmos ali. Coisa. Bowden prosseguiu em um lanti rimbombante, que eu não faço puta ideia do que é isto, mas é rimbombante. Deve ser sempre arrombarem. ai meu Deus. Praecipio tibi, quicumques spiritus imunde e omnibus socis tuis. Que isto quer dizer, ordem do espírito imundo, quem quer que seja, juntamente com os teus aliados que possuíram este servo de Deus, que pelos ministérios da encarnação, paixão, ressurreição e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Hã? Não sei onde é que ele foi buscar isto tudo naquela frase, mas ok. A tradução é esta. Robbie gritou de novo, mexeu-se, ou remexeu e afastou a colcha e os cobertores. A camisa do pijama estava aberta e ao longo da barriga havia 3 vergões avermelhados. O padre continuou: pela descida do Espírito Santo, pela vinda de Nosso Senhor. Robbie Ai meu Deus. contorceu-se e gritou outra vez. Hum. Após a menção seguinte de Dominus, novos vergões apareceram na sua barriga. Ai, que horror. E agora o quarto estava tomado por um novo ritmo. Cada Dominus, que o padre dizia ou Senhor ou Deus, como queiram chamar, Uhum. parecia produzir novos vergões e arranhões. Era como se algo fundo dentro do rapaz estivesse a tentar cortar a carne dele para fugir. Meu Deus. Ele contorceu-se para fora do pijama e os arranhões continuaram a aparecer, marcando o seu corpo com listas sangrentas em linhas longas e retas. Nas pernas, nas coxas, na barriga e nas costas de Robbie. Um arranhão zigue-zagueou não. Vamos fazer isto de outra maneira. Andou aos zigue-zagas, Zigue-zagueou. Sim. zigue-zagueou ao longo da garganta. Ai. Marcas vermelhas surgiram no corpo do garoto, ou do puto, e ele contorcia-se de dor. Claro, olha. Né? Com coisas a aparecer na cara, né? Daquela maneira. Na cara, quem diz na cara diz no corpo. Eram raras as vezes que Bowder não tirava os olhos das páginas do ritual. Ele começou a oração do exorcismo novamente. Praecipio tibi quicumbeses spiritus imunde. Agora algo surgira na perna direita de Robbie. Enquanto o padre ordenava outra vez que o demónio se identificasse, vergões avermelhados formaram uma imagem na perna. Bowden seguiu a ler. Eu, que sou ministro de Deus. Outra vez a palavra Deus, ou Dominus, em latim. Uhum. De um lado a outro do peito de Robbie, as letras Hell, ou Inferno, surgiram em marcas que pareciam à vista e ao toque como arranhões causados por espinhos. Havia tanto sangue que Bishop usou um lenço para limpar o puto. Ai meu Deus, que horror. Ele continua a dizer em latim: Dicas mihi nomen tum, diam oram exitus tui, com aliquio signo, que quer dizer, tu deves-me dizer através de algum sinal teu nome e o dia e a hora da tua partida. Nesse instante, veio o que pareceu ser o sinal das letras Go, em inglês ou ir em português. Surgiram na barriga de Robbie e um X, que se parecia com uma marca a fogo, apareceu na sua perna direita. Bishop ponderou. Será que isto queria dizer que o demónio ia embora às 10 horas da manhã seguinte? Ou queria dizer que o diabo ficaria por mais de 10 dias? Pois.
Neste ponto eles só podem especular, né? Não tinham certeza do que é que estava a acontecer. Especialmente quem nunca viu um exorcismo antes. Ou então era go e depois aquilo a dizer népia. Não, go uma gaita, fica aqui. Não. Ou então, há outra coisa que pode ser que o demónio era fã dos chutes e pontapés, não é? Vão ao concerto. Também podiam ser chutes e caneladas. Eu acho isso um pouco improvável, porque nessa altura eu acho que não existia a banda. Eles podem ver o futuro com as Ah, bolas de cristal, não sei. ok. Não sei o poder dos demónios. Nossa senhora, pode ser, tens razão. Eu acho que essa é. Os gajos já tinham as bandas sonoras todas dos chutes, então precisa Já sabiam. Exatamente. Nessa altura, Robbie relaxou e pareceu adormecer. Bishop contou as marcas no corpo dele metodicamente. Ele perdeu a conta depois de 25, porque algumas marcas formavam aglomerados de riscos e vergões. Que horror! Ele chegou aos 25 e já chega, que já não percebo nada disto. Bowder tinha diversas orações calmantes para escolher entre o primeiro Paercípio, o qual ele repetia, e a furiosa oração de exorcismo que se seguia. Dentre as orações que ele agora lia em voz alta, havia uma a São Miguel Arcanjo, reverenciados pelos cristãos, desde pelo menos o século IV, como um anjo guerreiro que triunfou sobre Lúcifer. Robbie remexeu-se no sono, com os olhos fechados com força, murmurando palavras. Ele começou a socar a cabeceira da cama, ou a mandar socos na cabeceira da cama. Agarrou a almofada, também deu-lhe inúmeras vezes socos. Ali como em Georgetown Hospital, o rito do exorcismo pareceu desencadear uma explosão de fúria no rapaz. Ui. E isto, atenção, sempre de olhos fechados, e olhos fechados assim com força, não é suavemente quando uma pessoa está a dormir. Uhum. Bowder inclinou-se sobre o corpo que se batia e aspergiu água benta. Fez um bocadinho de umidade. Robbie acordou com um pulo. Bishop mediu a pulsação do rapaz, e que estava normal. Os padres perguntaram o que o rapaz estivera a sonhar. Robbie disse que estivera a lutar contra um demónio enorme vermelho. O diabo lutava para impedir que o menino passasse por portões de ferro no topo de um abismo que tinha aproximadamente 70 metros de profundidade e era muito quente. Isto foi o que o rapaz descreveu. Nossa. Isso é uma descrição muito precisa. Né? Bowder e Bishop trocaram olhares, como quem diz: epá, este puto teve no inferno. Tipo, caraças, onde é que este gajo foi? Embora o menino não pudesse ter compreendido as palavras beligerantes da oração de Miguel em latim, ele parecia ter encenado a mensagem no sonho, neste caso que era a luta de Miguel contra o diabo. Bowden decidiu retomar o exorcismo, começando agora a oração mais poderosa. Ui. Exorcizo-te immundissimis spiritus, omnis incursio adversari, omne fantasma hominis legio. Que quer dizer: exorcizo-te, espírito imundo, todo o ataque do adversário infernal, toda a legião, grupo e seita diabólica. Eu também sei estes bocadinhos assim pequeninos por causa do Supernatural. Que eles têm fazem. Também parece. Não assim desta maneira, mas eles fazem o exorcismo da maneira deles, mas também eles falam exorcizamos-te, espíritos imundos, pronto. Ok. Yeah. Por isso é que eu tentei agora ler estas partes em latim, porque a semana passada foi uma desgraça. Bowder aproximou-se tanto de Robbie que pôde ver os olhos a moverem-se sob as pálpebras apertadas. O padre fez o sinal da cruz sobre o possuído, que respirava profundamente. Os braços começaram a mexer-se depressa. Ele parecia estar a lutar de novo à beira do abismo. A oração prosseguiu enquanto Robbie continuava a agitar-se na cama. Porque demoras e resistes, quando sabes que Cristo, o Senhor... Em Cristo, o Senhor... Robbie agitou-se com mais violência, nestas duas palavras. Bowder sinalizou para Halloran dar a volta pela cama e segurar ao miúdo.
Finalmente chegou a altura do gajo Ai, coitado. agarrar o puto. Mas não tinhas pena dele, porque Halloran era um atleta robusto, visto que jogava futebol americano. Está bem, mas estas coisas nunca é agradável. Mas mesmo assim não conseguiu segurar um puto de 43 quilos. Onyx. Coitado. O tio de Robbie segurou um ombro enquanto Halloran agarrou o outro. O miúdo gritou para eles, exigindo que o soltassem. Ele lutou contra os dois homens, conseguiu soltar um braço, como fizeram em Georgetown Hospital, e atacou os homens que o tentavam conter. Ele também falava assim como se é nos filmes, quando eles estão possuídos, tipo com aquelas vozes assim. Pois não sei, isso não está na descrição. Mas há exorcismos que se vê, não sei se são verdades, se não, né? Se for só YouTube, relatos reais de exorcismo. Realmente tens um relato que, se não souberes falar alemão, também não percebes. Mas tens as gravações do exorcismo da Emily Rose e que se vê que ela tem. Gravações? Yeah, que se vê que ela tem uma voz diferente da normal. Ah, O problema é que tu não percebes o que é que ela está a dizer porque eles estão a falar em alemão. como assim gravações? Ai, que Então, horror! havia gravações nesta altura, se calhar não sei se tinham ou se não, mas havia gravações. O pessoal punha as cassetes, que não eram cassetes, deviam ser fitas, a gravar tudo o que se passava. Tapes. Tapes, e olha, exatamente, tapes. Exatamente. Ok, Mas tinhas os ok. gajos a falar tipo. Yeah. Que horror. Agora imagina que aquele a falar em inglês. Let go of me. Ou em latim, né? Pois, em latim já não chego lá, não sei como é que é. Também não. Bem, com isto já passava muito da meia-noite. Todos, exceto Robbie, estavam exaustos. Boulder, em especial, que, claro, né? O homem não escalou a noite toda, ou pelo menos aquelas nas primeiras horas da noite. Exato. Porém, a sua voz não falhou. Havia mais orações longas a serem feitas. Ai, coitado. Está dito. Ele reuniu as forças e continuou as duas rezas em falta. No fim, Bowden fez uma pausa, segurou o ritual na mão esquerda, com um dedo a marcar a página, e com a mão direita pegou na garrafa de água benta. E aí aconteceu mais um bocadinho de água benta para cima da criança. Bem, o negócio da água benta. Aquilo deve ser muito bom, porque senão o gajo não gastava aquilo tudo na cabeça nem na cabeça nem na cama. Eu Ou é muito quero. bom ou é muito mau. É das duas uma. Pois, exato. Mas desta vez, como eu te disse, pôs água benta em cima da cabeça do Robbie. Diversas vezes ao longo da noite, ao final de uma oração, Bowden repetia o ritual de verter água benta sobre ele, que acordava, mas depois voltava a desmaiar. Bowden não, estava com água fria nas trombas, depois, ai, espera, estava cá a dormir mais um bocadinho. Por fim, finalmente veio a última oração do exorcismo. No fim, Bishop disse amém. De repente, o quarto ficou calmo. Robbie parecia estar a dormir, livre de pesadelos. Bowden caiu de joelhos e rezou em silêncio por alguns instantes, com a cabeça a tocar levemente no lençol encharcado. Claro, né? Eram Exato. quase 5 horas da manhã. Então, com os olhos fechados apertados, o menino sentou-se e começou a cantar e a esbracejar de modo completamente insano. Bowden, apesar de exausto, começou a rezar de novo. Por volta das 7h30, Robbie adormeceu de modo natural e continuou em paz até às 13 horas do dia 17. Então fez uma refeição habitual e jogou uma partida de Monopólio. Ok. Normalíssimo, como se nada tivesse acontecido durante a noite. Exato. Mas já viste que foi a noite inteira. Só conseguiu outra vez adormecer, eram 7h30 da manhã. Coitado do rapaz. Eu nem sei como é que ele ainda está vivo. Pois. No dia seguinte, Phyllis contou que o filho passara um dia tranquilo e não parecia afetado pelos eventos da noite e da manhã. Claro, né? Se ele foi jogar Monopólio é porque estava bem. Exato. Todos tinham jantado e houve uma conversa sobre outra partida de Monopólio. Na noite de dia 17 de março, claro que tudo voltou ao mesmo, né? Exorcismo, Robbie a contorcer-se, cuspir, gritar.
Mas nessa noite algo diferente aconteceu. Hum. No instante, Robbie ficou de pé, parado no meio da cama. Caiu dos joelhos e começou a fazer vénias, dobrando a cintura e tocando com a cabeça no colchão. Assim estava a fazer coisas para a Meca, Sim. como o pessoal faz quando estão na altura dos muçulmanos, com o tapetinho e a fazer as vénias e as orações deles. Uhum. Depois de inúmeros cumprimentos silenciosos, ele começou a entoar a Nossa Senhora de Fátima. Ele disse: Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E então passou a dizer as palavras da Ave Maria, enquanto todos os outros no quarto se reuniam ao redor da cama. Estavam embasbacados, né? Depois Robbie colocou a almofada na frente dos joelhos e começou a bater a um ritmo que soava como cavalos a galopar. Ele levantou-se de novo com um movimento abrupto e, aos olhos de Bishop, começou a sua imensa luta para a expulsão do demónio. Ok. O padre continuou a escrever o seguinte: Robbie gritava em todas as direções. Ele tirou a parte da frente da roupa de baixo e segurou os braços no alto em sinal de súplica. Em seguida fez como que se estivesse a tentar vomitar. Os gestos moviam-se para cima, próximos ao corpo. Ele parecia estar a tentar levar o diabo do estômago à garganta. Isto foi a descrição que o padre fez Meu Deus. no diário. O rapaz estava só com uma gastroenterite. Era possível, comeu alguma coisa estragada ao jantar. Ai, que horror. A Robbie pediu que alguém abrisse a janela, naquela altura. O vento frio da noite precipitou-se para dentro do quarto e ele gritou o seguinte: Ele está a sair, ele está a sair. Lá vai ele. Isto O demónio. foi o Robbie que disse que o demónio estava a sair e que se foi embora. Ok. O menino voltou a cair na cama, com o corpo flácido, como se exausto do seu estranho pico de força. Uhum. Todos no quarto ajoelharam-se à volta da cama. Bowdern conduziu uma oração de ação de graças. Ele chorava de alegria. Robbie, com o rosto de suprema felicidade, narrou o seu triunfo. Disse que vira uma enorme nuvem negra que tinha escurecido a sua visão. Sobre a nuvem havia uma figura encapuçada num manto preto. E a figura tinha-se afastado, diminuindo cada vez mais até desaparecer por completo. Robbie caiu na cama, saiu da cama, desculpa, vestiu o robe e sorriu alegremente. Desceu com os 3 jesuítas ao andar de baixo. Conversou com eles por alguns minutos e depois despediu-se dos 3 na porta da frente. Eram aproximadamente 1h30 da manhã. Tipo, estava tudo resolvido. Está tudo como deve ser e Ok. está feito. Ele já foi embora. Obrigada por terem vindo. Estou todo lixado. Todo Porém, contudo. lixado e molhado. Exato. Lá estava cheio de umidade. Olha, já estou a bater aqui no microfone outra vez. Todo arranhado. Cheio de mensagens no meu corpo. Mas já estou Mas- bom. Está tudo bem. O gajo fizeram um bocadinho de remédio para as baratas, lá com coisas, e aquilo saiu. Ai, este rapaz ia ser internado. Mas vá. Às 13h15 da manhã, o telefone da igreja da College Church tocou. Temendo o que iria ouvir, o padre Bowdern atendeu o aflito. E ouviu do outro lado: é o Robbie. O menino segurava a barriga que doía e gritava: Ele está a voltar, ele está a voltar. Ai, Sérgio. Bowdern vestiu-se à pressa e, com cuidado para não acordar ninguém, reuniu Bishop e Halloran e os 3 voltaram para a casa. Subiram as escadas e Bowdern começou as orações de exorcismo novamente. Finalmente eram 7h30. Robbie caiu num sono que parecia ser natural. Aquilo é das 8 às 7h30. Às 7h30 acabou-se o É o exorcismo. expediente. O demónio estava cansado e tinha mais que fazer do que continuar ali. Oh, com caraças. Bowdern, Bishop e Halloran foram para o carro e voltaram em silêncio. E Bowdern estava agarrado ao seu ritual humano.
Às vezes as instruções diziam que os demónios deixavam o corpo sem qualquer moléstia, para que a vítima acreditasse que estava completamente livre. Mesmo assim, o exorcista não deve desistir até ver sinais de libertação. Neste caso, possivelmente, foi o que aconteceu aqui. O Pois, demónio exato. foi-se embora para gozar com o puto. Deste ponto aqui para a frente eu vou ler isto em estilo diário, ok? Porque isto foi mesmo escrito por um diário pelo padre Bishop. Ok. E agora é mais fácil para termos mais ou menos uma noção de tempo. Okay? Uhum. Sábado 19 de março. Bowdern, Bishop e Halloran chegaram exatamente às 19 horas à casa do Robbie. Às 20 horas, Robbie foi para a cama. E depois de alguns minutos, Bowdern levou os outros até ao quarto e a rotina do exorcismo começou. Gritos violentos com gargalhadas demoníacas fizeram parte dos fenómenos. Os gritos lembravam como latidos de um cachorro e as batidas dos dentes eram realmente diabólicas. Deve ser declarado outra vez que as reações violentas sempre seguiam as orações de exorcismo. Isto deve ser quando tu dizes ali. Os gritos pareciam latidos de cachorro e as batidas eram realmente diabólicas. Deve ser aquilo. Deve ser aquela voz demoníaca horrível. A batida dos dentes. Sim, mas olha ali. As gargalhadas. Não, os gritos pareciam latidos de cachorro. Como é que uns Sim, gritos mas não, estava parecem? ali atrás de gargalhadas demoníacas também. Falei Pois, na linha olha. anterior. Eu disse na linha anterior. Yeah. Certeza. Mas eu quando escrevi a parte e vi a parte das batidas dos dentes, lembrei-me daqueles desenhos animados antigamente. Yeah. Ai, que horror. Quando o exorcista pediu um sinal através da oração do Parcípio, Robbie urinou em 3 vezes ou 4 ocasiões diferentes. Ou 3 ou 4 ocasiões diferentes. Assim é que é. Aparentemente sem controlo. Ai, que horror. Ele reclamou depois de acordar que a urina o queimava. Antes de urinar, Robbie dobrava-se de dor na barriga e acordava a chorar. Reclamava também que a garganta estava a doer. Músicas foram cantadas com muita beleza, com a voz clara e com uma delicadeza real. Isto ele estava a falar de Robbie. Robbie que não percebia patavina do que era cantar, nem sequer tinha voz para isso. Nesta altura Ai. estava a cantar como se fosse um profissional. Ok. Entretanto, também já vou comentar isso mais à frente. A melhor execução foi o de Lala, de Danúbio Azul. Isto deve ser alguma música de um gajo qualquer que eu não faça puta ideia do que é. Uhum. Com gestos fluidos e precisos de interpretação. Outra música foi o hino Hold Rugged Cross. E lá está, ele escreveu no diário: o mais surpreendente a respeito da cantoria nessa noite foi a habilidade profissional demonstrada. Robbie não cantava bem na sua vida normal, nem mesmo gostava de cantar. Uhum. O padre Bishop cantarolou o ritmo de Danúbio Azul depois de Robbie acordar, mas o menino não conseguia seguir a melodia. Disse que não conhecia a música e fez essa mesma afirmação muitos dias depois. Ok. O gajo tinha um rádio a tocar na cabeça e não sabia. É, incorporado. É Bluetooth. Na altura já tinha o Bluetooth. Era mais infravermelho, se calhar. É possível. Outro acontecimento da noite foi que Robbie chamou várias vezes um dos padres pelo nome, com uma voz muito agradável. Mas como não recebeu nenhuma resposta, a voz dele ficou dura e a expressão transformou-se em insultos como padre, tu cheiras mal. Era um dos insultos. Uau! Primeiro era, ai padre, anda cá, que eu canto uma história. Depois, tá, tu cheiras mal, vai-te embora, estúpido. Já não quero. Exatamente. Uma pessoa aqui a fazer um esforço total e nem liga nenhuma. É uma Agora não treta. quero. A seguir veio uma luta violenta e demoníaca até Robbie ficar completamente exausto às 3 horas e mergulhar num sono profundo. Os exorcistas esperaram meia hora e depois foram-se embora. Ele escreveu também que vale a pena mencionar que Deus parecia ter pena do menino quando ele ficava exausto. O diabo não tinha permissão para perturbar Robbie depois de ele entrar num sono natural. O ponto de Robbie foi forçado até ao ponto da exaustão todas as noites do exorcismo. Coitado.
Vamos passar para domingo 20 de março. Bowden Ok. começou a sessão às 20 horas e após 15 minutos Robbie mostrou sinais de que se iria transformar naquela noite, ou aquela noite na pior até então. Ele insultou e berrou para os exorcistas e deitava-se em urinar em modo prodigioso e soltar gases ruidosos. Ai, meu Deus. Outra vez Robbie rezava a Maria e à Nossa Senhora de Fátima. Os insultos e a luta chegaram ao fim depois de 2 horas. Ai, meu Deus, sério. Ou seja, ele nesse espaço, supostamente que era quando estava possuído, Uhum. não é? Ele insultava as pessoas, basicamente. Insultava quem estava presente, urinava e voltava a dizer que a urina parecia que estava a queimar. Mas ele estás a dizer, outras vezes rezava a Maria Rezava e à a Nossa Maria, Senhora. sim, exatamente. Ele rezava orações à Maria e à Nossa Senhora de Fátima. O Robbie, assim do nada. Como ele fez na outra noite, ele estava-se de joelhos e começava a rezar. Ok. E depois soltava gases, né? Essa é nova. Exatamente. Pronto, já chega, já está. Imagina, agora é imaginar o cheiro naquele quarto. Ok, certo. Era água benta, era umidade, era bolor, Era urina. era urina e agora ainda tinhas a levar com gases. Ai, Senhores. que graça. Mas pronto, esta noite foi muito resumida porque isto havia aqui muita palha. Mas resumindo, foi isto. Uhum. Na segunda-feira, 21 de março, a família de Robbie estava a sofrer de privação de sono, como é lógico, né? E a Uhum. mãe teve de ser levada a um médico. E então foi considerado que seria melhor levar Robbie a um hospital para que os outros membros da família pudessem descansar. Visto que o menino ficava tão tempestuoso durante os ataques, foi decidido que iria para o hospital Alexian Brothers Hospital. O hospital tinha um quarto afastado dos outros pacientes, onde Robbie pudesse gritar sem prejudicar o restante dos quartos, né? Uhum. Além disso, os irmãos Alexian tinham equipamentos para prender os pacientes às camas quando havia violência. Mas também não deve servir de muito se os outros não conseguiram agarrá-lo. Pois. A não ser que estas fitas para os braços fossem diferentes. Fitas ou amarras, o que lhe quiseres chamar. Sim. Robbie foi levado para a cama às 22 horas, mas ficou com medo do ambiente do hospital. A janela tinha barras, o quarto com poucos móveis, as correias da cama e a porta sem maçaneta. Foi o que ele viu. Uhum. Claro que a reação foi de medo intenso, né? Se estiver nas suas faculdades mentais, chega a um sítio destes, o que é que vai acontecer? Se estiver lúcido. Sim. O padre Bowden começou a ladainha novamente, o exorcismo, e prosseguiu por toda a fórmula. Ele seguiu os passos todos como fez anteriormente. Diversos irmãos estavam presentes junto com o padre Bisham, lá do hospital. Halloran também lá estava e o pai de Robbie. Quando o exorcismo chegou ao fim, todos se ajoelharam para rezar o rosário. Robbie não caiu no sono e não houve nenhuma reação discernível por parte do diabo. O grupo exorcista saiu do quarto enquanto o pai de Robbie leu orações para o filho durante um período de meia hora. Às 11h30, Robbie adormeceu num sono profundo e normal e continuou em paz pelo restante da noite. O pai dormiu num sofá no quarto, junto dele, que lá os irmãos o meteram. Uhum. Depois Robbie acordou às 6h30 e foi levado para casa para passar lá o dia. Ok. Pronto, isto nem correu muito mal. Não foi mauzito todo. Terça-feira, 22 de março. Robbie foi para a cama da casa do tio por volta das 21h30. Pouco tempo depois de ter recolhido, a cama começou a tremer e pareceu que as operações estavam em progresso novamente. A mãe de Robbie ligou para o padre Bishop, ele e os outros dois padres foram lá para casa. Eram umas 11 da noite. Os padres ajoelharam-se ao lado da cama do menino e começaram as orações de exorcismo. A cama escolheu durante breves intervalos e em 3 ocasiões diferentes. Quando o exorcismo chegou ao fim, o rosário foi recitado e Robbie adormeceu novamente num sono natural. Os padres foram embora à meia-noite e não houve mais nenhuma atividade
na Está a ficar restante. fraco. Está a perder as pilhas. Yeah. Quarta-feira, 23 de março. O padre Bowdern providenciou que Robbie tivesse um quarto na abadia da College Church. Duas camas foram providenciadas para que o pai de Robbie pudesse lá dormir também. Robbie recebeu uma breve instrução sobre a religião católica e então foi para a cama às 21h30. Curtos atos de fé, esperança, caridade e contrição foram recitados por todos o grupo, incluindo o menino. O que é isto? Não sei. Devem ser mais orações, whatever. Sim. O exorcismo continuou com uma nova presença. Neste caso, a nova personagem era o padre Van Roo. Imediatamente depois das primeiras invocações da ladainha, Robbie teve um ataque. Ele lutou, chutou e cuspiu tanto que os 3 homens mal conseguiam contê-lo. Ao longo da noite, Robbie partiu o nariz de Halloran e fez com que o nariz do padre Van Roo sangrasse. Meu Deus. O rapaz conseguiu dar um murro nos narizes deles. Ainda por cima, o Halloran, que pronto, não é? Jogador de futebol americano. E o puto com 43 quilos. Oh yes. Ele depois disto tudo foi para jogar boxe. Os primeiros golpes foram certeiros, rápidos e mortais, apesar dos olhos de Robbie estarem fechados. Isto foi o que o padre escreveu no diário. Pois, estás a ver. Após o praecípio, ele urinou de maneira copiosa e ao despertar reclamou da sensação de queimadura novamente. Ele sempre que fazia xixi tinha a sensação de que estava a arder. Aquilo de certeza que tinha uma infecçãozinha urinária. Ele devia ter ido para o hospital e não foi. Foi isto que eu pensei, porque eu já tive e não é nada agradável. Quem mais estava a fazer xixi e aquilo parece estar ali agulhas a passar. É assim, se o rapaz não tivesse golpes no corpo, se os golpes não, tipo, imagina, parece os arranhões e não sei o quê, poderíamos estar perante um caso de bipolaridade, não é? Possível. Muito possível. Agora, nada explica os arranhões. Né? E aparecerem assim do nada à frente dos olhos daquela gente toda. E o sangue, não é? Que os padres têm Sim, que sim, sim. limpar, porque aquilo, tipo, equivocado, ficamos sem moço. Exatamente. Eles estavam a fazer como fazem os tatuadores. Fazem o desenho, depois limpam, que é para ver as riscas. Limpa. Deixa eu ver esta mensagem, pera, limpa primeiro. E olha que na altura não havia o gel de álcool por causa do Covid, se não era com um bocadinho de gel de álcool que era para aquilo ficar. O rapaz, aí é que ele fervia ali. O puto estava a dormir, sentia lá. Ai, que horror. Bem, houve 4 ou 5 momentos ao longo da noite que o Robbie urinou. Não sei onde é que ele ia buscar tanta água, mas ok. E claro que houve outra vez libertação de gases, que é para juntar a festa. Já dizia o gajo no Jurassic Park, when you gotta go, you gotta go. A linguagem de Robbie tornou-se ofensiva e obscena. Já não bastava ele estar a fazer isto daquela maneira e a abrir-se. Pois, ele já Ainda começou com os palavrões. Ele já começou a falar mal com eles, né? Agora... Ele diz que encontrou um dos padres no inferno e afirmou que o ano era 1957. Uma daquelas transes que ele tinha. Diz que demonstrou surpresa ao encontrar o padre no inferno. A conversa vil e imoral que se seguiu faz com que qualquer um estremeça. Robbie falou sobre o seu pênis como sendo uma picha linda, um pilau, um piu-piu, um pau, tão redondo, tão firme como uma ponta vermelha e um buraco no meio. Isto foi exatamente a descrição que o padre fez do que ele acabou de dizer no meio do exorcismo. Ele afastou a toalha do quadril e balançou o corpo de uma maneira sugestiva e bamboleante. Sua expressão era depravada e sugeria o abuso do sexo ou masturbação.
Quando Robbie de tempos em tempos voltava a si, ele dizia que os homens lá embaixo no inferno estavam a usar linguagem obscena. Robbie nunca teve o costume de usar expressões impróprias na sua vida normal. Coitadinha, era só uma criança. E se calhar estava a dizer coisas que nunca tinha ouvido na vida, né? Pois, exato. Não é como hoje em dia, que os putos dizem tudo e depois levam nas trombas. Oh, ouvem nas músicas, queres o quê? Yeah. Com mais construções, latidos e cantorias, o rapaz finalmente caiu num sono natural às 2h30 da manhã. Ok, então desta vez piorou. Estávamos a melhorar. E foi outra vez por água abaixo. Exato. O seu corpo estava mole e completamente exausto. Pudera, né? Claro. Coitado. Vamos passar para quarta-feira, 24 de março. Na abadia, as atividades começaram às 21h45 e prosseguiram até às 2h30 da manhã. O padre Bishop acredita que essa noite seria a última, visto que era a festa de São Gabriel e o dia seguinte seria a festa da Anunciação. O padre Bowdern acreditava que a marca do X, que apareceu no Robbie na primeira noite do exorcismo, deveria ser interpretada como o 10º dia. Então não esperava que o diabo partisse antes da noite seguinte. Ok. Estamos nos 10 dias. Exatamente. Robbie tinha uma enorme força física e tinha de ter 4 homens a segurá-lo. Novamente houve gritos, berros, latidos, cantos, expressões gentis, urina e gases. Outra visão de Robbie, ou numa outra visão, um dos padres assistentes foi encontrado no inferno em 1956. Não sei onde é que ele ia buscar estas datas, mas pronto. Uhum. Ele foi chamado de idiota e de mula. Michael, o trabalhador da igreja que ajudava Robbie, foi vítima constante das imprecações amargas ou das rimas parvas do possuído. Robbie punha-se para ele: Michael, violado, atrasado, estúpido, Michael, tu és tão imundo. Isto era o que o puto dizia para o desgraçado do senhor que foi ajudar no meio daquilo tudo. O homem assim, eu não estou aqui para ser insultado. E depois largava o puto e ia-se embora. Tipo, eu estou aqui para levar com isto. Eu não me saco, eu não sou pago para encontrar estas merdas. Ah pá, pelo amor de Deus, tenho mais que fazer. Tenho a roupa para lavar, pá. Coitado do senhor. Ainda por cima deve ter ido para lá como o outro que foi enganado. Tu vens só levar a gente até à casa do outro, mas depois chega lá, tens que entrar connosco, senão... Exato. Eu não te digo para o que é que tu vais, bora. Uma festa. Pois é. A conversa mais obscena foi iniciada após a meia-noite da festa de Anunciação. Robbie falou sobre beijar o seu pau. E eu tive que baixar um bocadinho o coisa, senão isto ia ser muito porco. Uhum. E usá-lo para o prazer, ou como quem diz, masturbar-se. Uhum. Então ele dizia, isto era o Robbie a falar, ok, para os padres. Ele é lindo, não é? E virou-se para os padres ao lado da cama e disse o seguinte: vocês também têm paus grandes e gostam de esfregá-los para cima e para baixo. Vocês têm tetas grandes, sua vaca enorme. E então seguiu-se o som de secução. Que era o que o puto estava a fazer. Ok? E gritou para o exorcista: parem com esse maldito latim. Fiquem longe de mim, seus desgraçados malditos. De certeza que isto era em voz... Tipo a falar assim. Não sei. Sim. De certeza. Não estou a ver uma voz de uma criança assim a dizer estas coisas. Que horror. Sabes o que é ele estava a ler? Parem com isso, seus malditos. Fiquem longe de mim, seus desgraçados malditos. Tipo, assim não vai lá, não é? Não. Mas assim não mete medo. Exato. Se assim fossem todos os exorcismos, né? Assim, calminhos e coisas. O puto levava 2 chapadas nas trombas e aquilo passava-lhe. Yeah. Por volta das 2 horas, Robbie percebeu durante o seu ataque que os presentes iriam ficar ali até ao fim. E com um tom recatado ele comentou: vocês gostam de ficar comigo? Bom, eu também gosto. Estas partes aqui fazem-me bem confusão. Tipo, este tipo de comentários no meio de um exorcismo fazem bem confusão.
Porque Eu não nunca tem, vi não um tem. exorcismo. Sim, mas está bem. Se tu vês o histórico disto, todos os acontecimentos depois passa do tipo: vocês gostam de estar comigo, eu também gosto. Como quem diz, já que vocês não se vão embora, quer dizer que gostam de estar aqui comigo. Sim, sim, exato. Mas isso é, pronto, isso é chamar a sarcasmo, não é? Sarcasmo da Pá, sim, coisa. ou então é aquela cena do demónio, se isto caso seja real, não é? Querer conversa com os padres. E supostamente, segundo o ritual, o padre não deve tentar manter uma conversa com o demónio. Exato. Apenas continuar as suas Exatamente. rezas, E ignorar o que é que o gajo está a dizer e continuar a fazer o trabalho dele. porque se calhar, se entrar nestas conversas, depois o possuído também fica ele. Vai na volta. Nisto, o Santíssimo Sacramento não surtiu nenhum efeito perceptível ao longo da noite. Robbie dormiu às 2h30 até às 11h30 da manhã do dia seguinte. Agora é sempre às 2h30. É. Que é para ser um tempo certo. Sexta-feira, dia 25 de março. Na abadia, Robbie estava muito inquieto. Inquieto. E não conseguiu dormir. O grupo de padres rezava do lado de fora do quarto. Ou neste caso, um grupo, não o grupo. Eles tinham padres dentro do quarto e fora do quarto a rezar. Vai, Quanto mais gente credo. estivesse a rezar, se calhar conseguiam conter mais a coisa. Uhum. Por breves períodos, Robbie mergulhava num repouso agitado e que não era um sono verdadeiro, por assim dizer. Em certa ocasião, Robbie caiu da cama, mas não se aleijou. A seguir, andou desajeitado para os braços dos padres, Bowden e Van Roo. Pouco antes da meia-noite, ele deitou-se esticado de costas com os braços duros ao lado do corpo. Começou um movimento com as pernas e os braços como um exercício de ginástica. Assim do nada. Yeah. Os braços moviam-se para longe do corpo e depois voltavam em linhas retas para o lado do corpo. E não houve nenhum barulho. Eu aqui só vejo o puto na cama a fazer os anjinhos como o pessoal faz nas neves. Yeah. Depois da meia-noite houve um pouco de agitação, mas não por longos períodos. Robbie soltou o pai e cuspiu nele e deu pontapés aos padres à sua volta. Empurrou uma cadeira perto dele que esticou o pé diversas vezes e finalmente mergulhou num sono profundo à 1h da manhã. Essa era a noite de sexta-feira, a 10ª desde o começo do exorcismo. Talvez o X, que apareceu na primeira noite, queria dizer 10 dias. Pois. E até porque foi mais calminho, né? Ele só andou lá a Uhum. fazer porcarias, mais nada. Exato. Só cuspiu no pai e mandou uma cadeira para coisa. E andou aos pontapés. Andou a jogar futebol com os padres. Eu imagino uma criança de 11 anos. Tipo, eu sou-te muito sincera, na minha cabeça, a criança já não está. Não, nem é impossível ela estar viva depois disto tudo. Especialmente com o esforço daquele corpo, não é? Um puto de 11 anos a ter aquele esforço, de 11 ou 13 ou 14, whatever. A agarrarem-no, ele a fazer isto, a contorcer-se. A a- gritar, a- a urinar, etc. Durante o dia era uma pessoa completamente normal. Ali, a Exato. partir da noite, À noite dava-lhe a pronto. macacoa. Exato. É, é aquela coisa que às vezes, não sei se já ouviste essa expressão, mas é a pancada da meia-noite. Yeah. Com isto, no dia 26 de março, que era sábado, Robbie voltou para a casa dos tios e as noites de sábado e domingo foram tranquilas para todos. Vai lá, o fim de semana o puto teve direito a estar sugadito. Teve direito ao fim de semana. Não foi mau, olha. Na noite de segunda-feira, 28 de março, a casa dos tios foi abençoada pelo padre Bowden. Deve ter andado outra vez a espinchar água por todo lado. Não ocorreu nenhum distúrbio nas noites de segunda-feira, terça e quarta, e Robbie estava a voltar à vida normal. Então já sei, sábado, domingo, segunda até quarta, não se passou rigorosamente nada. Ok. Chegámos a quinta-feira, dia 31 de março. Às 23h30, Robbie desceu ao primeiro andar e reclamou que estava a sentir-se mal e que os pés ficavam frios e depois muito quentes. Hum.
Quando a família subiu ao quarto com ele, as perturbações começaram. Lá vamos nós. Primeiro o escolhar da cama, depois começou a escrever no lençol com o dedo, explicando entre episódios que parecia estar a ler algo num quadro negro. Um quadro daqueles da escola. Já não se usa. Tu dormia, via qualquer coisa no quadro, acordava e escrevia com o dedo no lençol. Ok. A família não conseguiu decifrar o que ele estava a escrever no lençol, então o rapaz começou a falar. Contava que via o quadro negro. Depois seguem as anotações feitas pela prima. Esta parte foi a prima que disse, ok? Uhum. Então o puto escreveu o seguinte: ficarei 10 dias, mas retornarei em 4. Se Robbie ficar, pois tem reticências, devia ser qualquer coisa ilegível. Uhum. Se tu ficares e te tornares católico, ele ficará longe. Deus vai retirá-lo 4 dias depois de ele ter partido por 10 dias. Deus está a ficar poderoso. No último dia, quando ele desistir, ele deixará um sinal na minha testa. Padre Bishop, todas as pessoas que mexem comigo vão sofrer uma morte terrível. Credo. Isto foi o que a prima conseguiu escrever do que é que o puto estava a escrever lá nos lençóis. Uhum. A família ligou para a abadia por volta da meia-noite. Os padres Bowdern e Van Roo chegaram à casa por volta da 1 e o padre Bowdern iniciou o rito do exorcismo novamente. Após o princípio, Robbie, a sofrer mais um episódio, viu um lápis. Eu quando li esta parte de um lápis, lembrei-me logo daquela cena do Batman ou do Joker que mete o lápis em cima da mesa. Mas não tem nada disso. Eu odeio essa parte. Odeio. Neste ponto e com frequência, no começo dos episódios subsequentes, ele dirigia-se a uma ou a duas pessoas. Uma das pessoas ele chamava Pete, que era com mais frequência, e outra era Joe. Ninguém dos que estavam presentes. Depois de agarrar no lápis, ele começou a escrever na cabeceira da cama, a qual estava coberta com um pano branco. O tipo de caligrafia e escrita de Robbie foi repetida talvez 8 ou 10 vezes. A maior parte do que ele escreveu foi registado. A família lavou a escrita algumas vezes, criando mais espaço, e o tio de Robbie prendeu grandes folhas de papel de embrulho à cama. O que se segue é um registro maior ou da maior parte do que foi escrito, embora não seja completo. Algumas das coisas escritas foram repetidas. Primeiro, em resposta ao primeiro conjunto de perguntas, ele escreveu o numeral romano 10. Isso foi escrito 4 vezes na primeira ocasião e foi repetido diversas vezes durante o exorcismo, geralmente em resposta à pergunta Diem, ou dia. Em segundo lugar, foi escrito também: ficarei 10 dias e então voltarei depois de ter passado 4. Terceiro, ele escreveu: sou o diabo, ou sou o próprio diabo. Vocês terão que rezar durante um mês numa igreja católica. Isto era tudo mensagens tipo post-it. Exato. Quarto, em resposta à ordem para dar nomen língua latina, falo o idioma das pessoas. A palavra e depois idioma foi escrita de forma mal ou errada. Em vez de ser idioma, estava e depois idioma. Isto foi escrito por puta dizer que fala o idioma das pessoas. Possivelmente queria dizer que ele falava inglês e não latim. Foi o que eu deduzi desta frase, porque isto também não tem muito para onde pegar. Depois ele também escreveu o seguinte: vou colocar na mente de Roberts, quando ele tomar uma decisão, que os padres estão errados sobre escrever em inglês. Lá está. Vou querer dizer: o diabo vai tentar fazer com que a mãe e o pai odeiem a Igreja Católica. Vou atender pelo nome despeito.
basicamente. Foi isto. Ok. Em quinto lugar, ele escreveu: 10 dias colocarei um sinal no peito dele. Ele terá que mantê-lo coberto para mostrar o meu poder. Ok. A sexta coisa que ele escreveu foi: ele desenhou uma coisa estranha que parecia um pouco um mapa. Ou seja, eu estava a dormir e estava a escrever um mapa com 610 metros escrito nele. Isto aparentemente ligado aos primeiros sonhos sobre o tesouro escondido e um mapa para encontrá-lo. Podia ser aquele tesouro que a Ok. tia, que já nos falámos de outra vez, que a tia tinha escondido e whatever. Sim. Acredito que tenha sido o tesouro escondido. Já me estou a repetir, desculpem. Acredito que tenha sido uma conexão a que ele também disse que sim, foi o que consegui no tabuleiro Ouija. Ele também desenhou um rosto e escreveu as palavras Bishop morto. Coitado do homem. Isto cada vez se percebe menos. Sim. Coisas sem nexo nenhum. Exato. Em sétimo, ele escreveu: tu podes não acreditar em mim, então o Robbie vai sofrer. Isto é o que supostamente ele estava a ver no quadro preto. Ele devia estar na escola no inferno. Sim. Estava a tirar o curso. Estava bem sentado na cadeira e estava a olhar para o quadro preto e está feito. Quando ordenado, neste caso a oitava coisa, quando ordenado que desse um sinal em latim, ele escreveu marcas sem sentido no papel, cujas letras não eram sequer do alfabeto romano. Basicamente foi isto. Ok. Chegamos a sexta-feira, dia 1 de abril. Dia das mentiras. Né? Robbie recebeu instruções sobre a doutrina católica desde quarta-feira, 23 de março, sob a orientação do padre McMahon. O pai e a mãe deixaram que o próprio filho escolhesse a sua religião. Eles tinham concordado que Robbie não seria confirmado na igreja luterana, como tinham sido planeado anteriormente. Com a recaída na posição depois de 5 dias de descanso, o pai e a mãe e Robbie concordaram que o mais apropriado era ser batizado como católico. Ui. Hum? Ok. Então o homem diz para ele não ser católico. Mas isto é tudo uma questão de marketing, pelos vistos. Ok. Padrinhos foram escolhidos e um grupo batismal deveria chegar à College Church entre as 20 horas e as 20h30. Enquanto o grupo de 5 parentes deixava a casa, o rapaz teve uma sensação estranha nos pés. Houve alterações de sensações quentes e frias, e então Robbie teve um dos seus episódios. Ele começou a dizer: então vocês vão me batizar? Acham que vamos expulsar com uma comunhão? Não devia ser assim, mas pronto, não interessa. Eu tentei. Pronto, estás a ver. Querias Já que eu estava a perder. Mas claro. Pronto. É tudo uma questão de números. Ai, meu Deus. Robbie agarrou o volante do carro e o seu tio foi forçado a subir o passeio para conter a violência. Robbie enrijeceu e lutou. Foi uma tarefa difícil tirá-lo do banco dianteiro e forçá-lo na traseira do carro. O pai e o tio seguraram o miúdo no banco de trás enquanto a tia dirigia. Mesmo com uma supervisão cuidadosa, Robbie deu um pulo para agarrar a tia enquanto ela estava a conduzir. Um detalhe interessante é que o rádio do carro não funcionava enquanto Robbie sofria um episódio, embora funcionasse antes e depois. Ok. Durante essa altura, o rádio devia ficar com estática, ou devia estar a passar naves espaciais por cima. Estavam na quarta dimensão. Exato. E para mim é que era o rádio que estava estragado, mas pronto. Coincidências. Na abadia da College Church, uma disputa difícil fez com que fosse quase impossível para os homens carregarem Robbie do carro para dentro lá da igreja. No interior, Robbie gritou e cuspiu. Ele foi colocado no chão de uma das salas e continuou com a sua violência física. Nem mesmo água fria surtiu muito efeito nele. O pai e o tio estavam totalmente exaustos devido à batalha. Robbie foi levado ao terceiro andar da igreja e posto na cama.
havia pouca esperança que o batismo pudesse ser realizado na pia batismal, na presença dos padrinhos. Michael, o funcionário, foi escolhido como representante. Robbie entrava e saía dos ataques durante breves períodos, mas não havia tempo para longas declarações de fé e abjuração da heresia. O padre Bowdern fez Robbie repetir as palavras de uma maneira mais breve. Depois do procedimento regular para o batismo de bebés, ou neste caso, o procedimento regular para os batismos de bebés foi seguido. Aquela Exato. história de metes a cabeça na pia, levas com água na testa, um bocadinho mais água, né? Benta. Sim, porque os bebés não podem responder, nem podem repetir. Exatamente, que é uma estupidez os bebés serem batizados naquela altura, mas eles é que sabem. Isto são opiniões que já vou ser crucificado de cabeça para baixo. Tu devias ter aí um botãozinho que cada vez que desses uma opinião, assim, opinião do Ruben. A pessoa é livre de ter opiniões próprias. Não gosto, deitem-se ao lado. Exatamente. Bem, contudo, quando perguntaram ao rapaz, renuncias a Satã? Ele foi atacado por mais um episódio. Claro. A ação foi repetida 3 ou 4 vezes, mas Robbie tinha ataques antes que pudesse responder à pergunta com as palavras eu renuncio. Ele não deixava. Não deixa. Finalmente Robbie ficou normal tempo suficiente para dar as respostas. Quando o padre Bowdern chegou ao batismo em si, a resistência física excedeu qualquer violência dessa noite. Robbie permaneceu consciente para as palavras Ego te batizo in numine Patris. E então houve uma explosão violenta. Não obstante, o batismo foi completado com uma generosa quantidade de água batismal. Como quem diz, o gajo foi buscar uma pia e despejou a pia por cima do puto. Se ele diz uma quantidade generosa, de ver lá a quantidade de água que eles mandaram por cima da criança. Senhores. Mas foi buscar o alquidar de bolhar o feijão carapinteiro e... Ai, que suído! É só a minha cadeira, está tudo bem. Ai, meu Deus. Está tudo bem. Ai. Depois do batismo, as orações de exorcismo foram retomadas. As costumeiras cuspidelas, contorções, insultos e violência física continuaram até às 23h30, desculpa. Ok. Pronto. Depois voltou tudo ao mesmo. Mesmo de puto já estar batizado com aquela água toda. Deve Voltou ao ter sido mesmo. quando ele saiu de lá, né? Exato. Pessoal, sai de lá, já está tudo bem. De 2 de abril a 17 de abril. Ok, isto vai ser um período mais longo. Entre estas datas, os episódios de Robbie continuaram. De dia estava tudo bem, à noite, durante o exorcismo, era a desgraça como sempre. Ok. Gritos, contorções, cuspidelas, pontapés, urina, gases, cheiros nauseabundos, arranhões no corpo do rapaz. Continuavam a formar letras e palavras como Hell, Christ, Go, novamente o X, e uns pareciam tridentes. Pronto, já tinha coisas novas. Tinha coisas novas, já tinham tatuagens novas. Coitado do rapaz. Robbie e a família voltaram para a casa em Washington durante este período, mas os episódios não pararam. Entre a violência extrema psicológica e física, insultos, tentativas de comunhão falhadas, garrafas de água benta atiradas aos padres e de terem voltado para o hospital dos irmãos alexianos. Isto aconteceu tudo durante este período. Ok, de 2 a 17. Exatamente. Ele foi para casa, mas depois voltou lá para o hospital dos outros irmãos. Então, mas isso é mais do que 10 dias. É 15 dias. Yeah. Exatamente, foi 2 semanas. Ok. Eles deviam ter chegado a casa, viam que o puto não estava com esta violência toda, não podia estar em casa, então volta para o hospital, ficas amarradinha à cama e está feito. Porra, mesmo. Chegamos a segunda-feira, 18 de abril. 8 da manhã. Robbie acordou... Desculpa. 8 da manhã! Saiu.
Saiu. Estava o demónio a rir. Eu tenho intrusive thoughts, eu já provei isso, não consigo. 8 da manhã. Exatamente. Ei, agora não disseste. Não, fiz força. Ai. Bem, Não digas outra vez. a essa hora Robbie acordou depois de um episódio a pontapear o irmão ao lado da cama. Ele pulou da cama, apanhou a garrafa de água benta e ameaçou jogá-la nos irmãos. Depois borrifou água na direção deles. Finalmente jogou a garrafa por cima da cabeça deles, quebrando-a contra o teto. Ok. O gajo estava farto de água benta, diga-se de passagem. Desculpa lá. Sim, também é verdade. Também é verdade. Às 8h15, o padre Widman tentou dar a Robbie a comunhão, o que mostrou ser uma tarefa impossível. Claro. Então se já o batizado foi o que foi. Não é? Pelo amor de Deus. Ok. Mais cuspidelas. E capaz de até mesmo fazer a comunhão espiritual, ele fez uma espécie de comunhão. O Ok. diabo então dominou e disse que um demónio tinha partido e que Robbie precisaria fazer mais 9 comunhões, sacramentais ou espirituais, aparentemente. E então ele deixaria o seu corpo. Robbie continuou incapaz de fazer a comunhão espiritual ou de receber o sacramento por mais 1 hora. Ok. Vamos esperar mais um bocadinho. Agora é por fases. 10 horas da manhã. Houve mais episódios durante as tentativas de fazer a comunhão espiritual. Robbie conseguiu dizer: "Eu desejo receber-vos." E isso foi tudo o que o padre queria que ele tentasse dizer, e já era o bastante. Ok. Não foi mau. Hum. O diabo riu-se e disse: "Isso não é o suficiente. Ele tem que dizer mais uma palavra, uma palavrinha. Quer dizer, uma palavra grande. Ele nunca vai dizê-la. Ele tem de fazer 9 comunhões. Ele nunca dirá a palavra. Estou sempre com ele. Não posso ter muito poder todo o tempo, mas estou dentro dele. Ele nunca dirá a palavra." Qual é a palavra? É uma palavra? É secreto? Há uma palavra-chave. Era. Já lá vamos. Depois disto, diversos episódios de violência, cantoria e micção. Para quem não sabe o que é micção, é urina. Ok. Sério? É. Ok. Antigamente diziam: "Olha, eu ali me mictar ao mato." Pronto, era isso. Antigamente há quanto tempo? Sei lá. Há bué tempo. Ok. Já aprendemos uma coisa. Mas depois não podiam lavar as mãos. Aquilo ficavam sempre com pinguelitos agarrados às unhas. Que é nojo. Nojo. A não ser que tivesse lá um riacho ao pé e eles iam arriar o riacho. Coisa. Bem. 11h30. Isto de dia 18 de abril. Robbie disse que estava com fome e que queria tomar um banho e comer. Nós deixámos, esperámos até ao meio-dia e então demos-lhe uma bandeja com bolo gelado e leite. Olha, bem bom. Um Nossa. almocinho com bolo gelado e leite também eu queria. Leite não, leite. Ele atirou o copo contra a parede, pelos vistos não gostava de leite, e estilhaçou ouvidos por todo lado. Ninguém diz: "Então, uma pessoa a querer beber coisas, mandam-me para aqui leite. Eu sou o Pai Natal ou quê? Aos estúpidos." Eu pedi café. Né? Porra, depois daquilo tudo por estar a beber café, ficava. Sim, tinha estado a snifar cocaína. Ai, Deus. A violência foi intermitente até mais ou menos à 1h30. Ouço. Robbie estava muito desencorajado, desgostoso e mesquinho. Né? Era. À tarde, os irmãos levaram-lhe uma porção de carne fatiada e colocaram-na na bandeja na mesinha do quarto. Robbie pegou no prato, correu até à janela, segurou-o na palma da mão, num ângulo quase perpendicular, e desafiou os irmãos a aproximarem-se. Estás a ver o puto assim com o prato na mão? Anda cá, anda, vais ver que levas com isto nas trombas. Anda cá que eu não te aleijo. É, anda.
Um dos irmãos rastejou por baixo da cama para agarrar os pés do puto. O outro deu a volta pela cama para prender os seus braços. Mas o prato foi disparado com a força contra a parede oposta. Não foram a tempo. Já destruíram um copo e um prato. Epá, pelo amor de Deus. No meio da sorte disto tudo, ninguém foi ferido. Na viagem até ao hospital nessa noite, os padres tinham decidido que, no princípio, o padre Bowdern pediria respostas em inglês. Já estavam a falar, já fartos de falar em latim. Além disso, as relíquias ou medalhas que levavam deveriam ser mantidas em Robbie, mesmo com os seus protestos contrariados. Okay? Um crucifixo deveria ser colocado na mão do possuído quando este estivesse a sofrer um episódio. Essas decisões foram discutidas e executadas graças às informações reunidas a partir da leitura de inúmeros outros casos de possessão. Os gajos foram fazer uma pesquisazinha à internet para ver como é que os outros tinham feito, para agora fazer também. Claro. Às páginas dos jornais antigos. As páginas amarelas. É. Os padres, neste caso Bowdern, O'Flaherty e Bishop, entraram no hospital às 19 horas. O padre Van Roo estivera com Robbie durante grande parte do dia, mas foi substituído pelos irmãos pouco antes da refeição noturna. Robbie pediu para telefonar para a mãe, mas no caminho até ao telefone teve um episódio e precisou de ser carregado de volta ao quarto num estado violento. O padre Bowdern leu o rito do exorcismo em voz baixa. Quando chegou às palavras "Tu pax confirmes, tu fisquera regras", ou fiscera regras, assim é que é, ele abençoou Robbie com sinais da cruz. De imediato, Robbie repetiu as expressões perfeitamente e quis saber os seus significados. Mas não foi mal. Ele repetiu as frases em latim muitas vezes depois disso. Os sinais da cruz e do crucifixo foram muito eficazes. Robbie lutou com determinação quando o crucifixo foi forçado na sua mão. Em certo momento, atirou o crucifixo para longe. Já chega. Está-me a aleijar os dedos. Ai, que horror. A seguir, o padre O'Flaherty começou a ensinar a Robbie a primeira metade da Ave Maria em latim. Porque ele tinha expressado um interesse verdadeiro pelo idioma. Não sei porquê, Ok. mas o puto quis saber latim. O outro não queria. Não era? No intervalo de 15 minutos, Robbie conseguia recitar uma boa parte da oração sem ajuda. O puto era sobredotado. É. Depois do teste de memória, o padre O'Flaherty contou ao miúdo a história completa da Nossa Senhora de Fátima, na qual Robbie prestou muita atenção. Um pouco mais tarde, ele pediu um livro católico que continha prosa e verso da 8ª série e depois folheou as diversas histórias sentado na cama. De um modo infantil, por último, ele começou a equilibrar o livro sobre os joelhos e a cabeça. Já parecia uma criança novamente. Ok. Depois disso, Robbie sofreu um episódio enquanto mantinha o livro sobre os joelhos e, claro, que o livro foi atirado para um canto do quarto. Das 21h30 às 23 horas, Robbie entrou e saiu das convulsões. Durante os momentos calmos, a oração mais impressionante da noite foi Robbie guiando o rosário, enquanto os padres e os irmãos respondiam. O próprio puto começou a guiar a oração do rosário. Exato. Ele queria sair daquelas coisas todas, não é, coitado? Yeah. A reverência do menino pareceu realmente excepcional. Robbie esteve mais cooperativo nessa noite do que jamais esteve antes. Ele sentia que deveria rezar sempre que saía de um ataque. Perguntou se poderia fazer uma comunhão ou fazer comunhões espirituais por conta própria e imaginou-se se ele mesmo causaria um ataque através das suas orações. Seus esforços para fazer a comunhão espiritual causaram ataques em momentos diferentes. Sempre que estava num estado normal, ele retomava as orações. Afirmou diversas vezes que via mais luz a cada episódio.
A luz parecia ser o fim de um túnel escuro. O tu estava a Boa. morrer e não sabia. É como Ou a então luz ao estava a fundo. ver a paz. É a luz ao fundo do túnel. Como quem diz que o gajo quando morre vê a luz ao fundo do túnel. Por isso já sabes, quando vês a luz, foge. Ah! Medo. Robbie reclamou inúmeras vezes que as medalhas à volta do pescoço estavam quentes e pediu que fossem retiradas, mas elas, claro que não foram, né? Eles foram ver à internet e aquilo tinha que lá ficar. Ok, pois. O padre Bowdern forçava um pequeno relicário em forma de crucifixo na mão de Robbie quando este sofria um episódio. Lá está, aquela cruz estava sempre mantida na mão do miúdo cada vez que ele tinha um ataque. Ok. A reação às medalhas e ao crucifixo foram excepcionais. Quando o padre Widman abençoou Robbie com o crucifixo, da sua ordenação, e pediu que Robbie beijasse a imagem, o menino teve um ataque. Ok? Pois claro. Então, queriam que o puto andasse a beijar a imagem e o puto, claro, não quero. Chama a ter mais um chelique. Isso é um gatilho. É um gatilho. Yeah. Durante todos os ataques mencionados acima, o padre Bowdern continuou com o princípio e pediu que as respostas fossem dadas em inglês, como a gente tinha falado há bocado. Uhum. Esse procedimento foi uma mudança na rotina habitual. Nos comandos, até este ponto, tinha-se insistido no latim. O diabo, numa ocasião, neste caso a 31 de março, tinha escrito que os padres estavam errados em pedir respostas em latim e afirmou que usava o idioma da pessoa possuída. Enquanto o padre Bowdern usava o princípio, o padre Bishop repetiu diversas vezes a oração do exorcismo a São Miguel. Ok. Às 22h45, ocorreu o evento mais impressionante da noite. Ai meu Deus. Robbie sofria um episódio, mas estava deitado calmo. Em tons nítidos e autoritários e com dignidade, disse uma voz que irrompeu das orações. O que se segue é a citação precisa, ok? Foi o que o Robbie gritou naquela altura. Como se uma voz estivesse a sair dele. Satã, Satã, eu sou São Miguel e ordeno-te, Satã e os outros espíritos malignos, a deixarem o corpo em nome de Dominus, imediatamente, agora. Mas calma, isto foi o que o Robbie disse? Foi o Robbie disse. Então, Nossa Senhora. Agora quem estava dentro do Robbie era São Miguel. Exatamente. Meu Deus. Coitado do moço. Ok. Já não bastava aos outros, foi para lá mais um para chatear para a festa. Ok, isto correu bem ou correu mal? A seguir a isto, aconteceram as contorções mais violentas de todo o período do exorcismo. Ou seja, desde 16 de março. Talvez essa fosse a luta final. O padre O'Flaherty e os irmãos estavam cansados e fisicamente doloridos devido ao esforço. Depois de 7 a 8 minutos de violência, Robbie, num tom de alívio total, disse: ele foi-se. Nossa. Finalmente. Conseguiste perceber qual é que era a palavra proibida que eu tinha dito há bocado? Não, pois não. Qual foi? A palavra que o demónio ou o diabo disse que o puto não poderia dizer, que se ele dissesse aí nessa altura que saía, era a palavra Dominus. Naquela frase ele disse: eu sou São Miguel e ordeno de Satã e os outros espíritos malignos a deixarem o nome ou o corpo em nome de Dominus. Dominus, Deus, whatever. Era o Robbie que tinha que dizer isso. Exatamente. E o São Miguel já devia estar farto daquela história toda, entrou no puto para o puto dizer a palavra. Pronto. Essa era a palavra mágica. Pelos vistos, os putos hoje em dia têm que dizer por favor e obrigado, que aquilo tinha que ser Dominus.
Portanto, pessoal, já sabem, não esqueçam esta palavra. Exatamente. E se o exorcismo for em coisas, em latim, se for em inglês ou É, português, sim, é é diferente. senhor, não é? É Senhor, Senhor, Deus, Deus, o que quiserem. fantástico. Depois dele dizer ele foi-se, Robbie voltou Uhum. ao normal e disse que se sentia bem. Uau, Robbie agora explicou o que viu. Disse que havia uma luz branca ofuscante e que nessa luz encontrava-se um homem muito bonito, com o cabelo ondulado, esvoaçante e que era soprado pela brisa. uau. Parecia aqueles, aqueles filmes. Vês assim um modelo a entrar ou uma modelo e depois o vento a bater nos cabelos. Pantene, para obviar. Somos horríveis, meu Deus. Engraçado, a criança estava a contar a história. Sabes o que é que ele disse mais? O quê? Que ele usava um manto que se ajustava ao corpo. É? Estava apertadinho ao corpo para ver o six-pack. Era o Hércules. Era, vai na volta. O material dava a impressão de ser escamas. Camas. Escamas, sim. O material Então era uma moa. o material do coisa. Era o Aquaman. Eu não tinha lembrado dessa. Ai, que giro, camas. Nunca tinha visto. Visto. Ó visto. Ouvidos. Ouvidos, camas. Opa, Engraçado. deve ser o tipo de material do manto, ou exatamente, do manto branco, que parecia escamas, fazia reluzir. Boa. Era conforme a luz. Apenas a parte superior do corpo desse homem era visível. Na mão direita, ele estendia uma espada que ondulava em chamas. Com a mão esquerda, o homem apontava para um abismo ou caverna. Robbie disse que viu o diabo em pé na caverna. Ele sentiu o calor que emanava da caverna e viu as chamas. No princípio, o diabo lutou, resistindo ao anjo e dando risadas diabólicas. Então o anjo sorriu para Robbie e falou algo, mas o rapaz ouviu apenas a palavra... Qual é que é? Dominus. Ok. Assim que o anjo se pronunciou, o diabo e aproximadamente 10 dos seus ajudantes correram de volta ao fogo da caverna ou abismo. Depois do demónio desaparecer, a palavra spite, ou despeito, ou ofensa, como queiras dizer em português, surgiu nas barras da caverna. Enquanto as criaturas do mal desapareciam no abismo, Robbie sentiu um puxão na região do estômago. À medida que os diabos desapareciam, ele sentiu algo partir-se e então ficou mais calmo. Ok. Disse que essa foi a sensação mais relaxante que sentia desde o começo de toda aquela experiência em janeiro. Pois né, coitado. Yeah. Mas ele diz que, como é que eu disse aqui em cima? Um puxão na região do estômago. Ele precisava de ir à casa de banho. Por isso é que estava com gases. Coitadinho. Ele deve ter ficado tão mal depois. Yeah, acredito. Se isto, lá está. Se isto for mesmo verdade, e se isto for possuído ou for uma possessão a sério, aquele corpinho de senhores. Já. É assim, para mim, não é querer acreditar ou não acreditar, mas uma criança com um corpo de 11 anos nunca conseguia suportar isto. Como eles explicam, como eles dizem. Yeah. Não sei. É inexplicável. É coisas do além. É. Só visto. Ou Não visto, quer ver. ou visto. Ou É, visto. Mas, ou visto. mas eu não quero ouvir. Estou bem. Robbie narrou a sua experiência visual às 23 horas. Essa era a hora aproximada na qual as manifestações do diabo começaram na casa de Robbie na noite do dia 15 de janeiro de 1949. Depois da meia-noite, Robbie conduziu outro rosário e os padres e os irmãos responderam que ele estava sereno e tranquilo. Boa. Providências foram tomadas para que o padre Van Roo rezasse a missa para Robbie na capela no hospital às 9h30 da manhã, terça-feira. Terça-feira, 19 de abril. Robbie foi acordado de um sono pesado
e levado à capela, onde presenciou a primeira Santa Missa desde que se tornara católico. Também recebeu a comunhão, no anteparo do altar, sem nenhuma dificuldade. Robbie prometeu rezar 10 rosários ao longo do dia, dando graças à Nossa Senhora de Fátima. Quando os padres foram ter com ele à noite, Robbie tinha mais um rosário para rezar. Portanto, os padres e os irmãos juntaram-se a ele para dar graças. Desde as 23 horas da segunda-feira não houve nenhuma indicação da presença do diabo. Após tudo isto, Robbie cresceu como uma criança normal. Ambos os pais tornaram-se católicos. Continuou católico praticante, casou e esqueceu tudo o que se passou durante um período de mais de 3 meses de horror que nenhuma criança de 13 ou 14 anos deveria passar. Claro. Todos estes casos fazem-nos pensar seriamente mesmo num caso de possessão ou alguma doença como a dupla personalidade, ou TDI, né? Transtorno dissociativo de personalidade. Cientificamente falando, é um transtorno psicológico severo que se caracteriza por uma pessoa que apresenta 2 ou mais personalidades, tais quais possuem suas próprias memórias, preferências, sentimentos, comportamentos e demais aspectos. Ok? Isto já se veio a supor, né? Podia ser. Claro. Se não fosse a possessão, poderia ser este tipo de doença, né? Sim, até porque isso existe, não é? Exatamente. E existem vários casos disso e há medicação para isso e há tratamentos para Claro. isso. No meio disto tudo, e com aqueles insultos todos, também poderia ter sido a síndrome de Tourette, né? Olha, exato. Que é um distúrbio de comportamento em que a pessoa apresenta múltiplos tiques motores associados a tiques focais que ocorrem no período de pelo menos um ano. Ou seja, para ser considerado como ST, ou síndrome de Tourette, os tiques devem ocorrer por períodos prolongados. Mas isso não explica muitas das coisas que foram descritas neste episódio. Exato. Eu, para mim, se não houvesse essa mutilação, não é? Porque eles dizem que o rapaz está lá em cima, ou está em pé, ou está deitado e aparecem cortes e arranhões, não é? Isso é um bocado Fora, complicado de explicar. fora a cama a mexer, né? E sim, O colchão no chão do quarto do padre, deslizar como se fosse aquela planchete da Ouija board. Aquilo que exato. os tios viram, aquilo que viram na escola, do puto estar sentado na cadeira ou na secretária e aquilo deslizar também, de um lado para o outro. Sim. Opa, há cenas que não dão para explicar. Não, isso não consegue explicar. Agora, se não houvesse nada disso, E agora fica a questão, será que era mesmo assim? Será que aconteceu mesmo? Ou seria a história da família? Mas também com tantos testemunhos. é assim. Vamos outra vez àquela conversa que nós não gostamos muito de ter aqui neste podcast, que é a igreja e as coisas que a igreja diz e que a igreja faz, não é? E que a igreja Isso, esconde. exato. E isso foi num tempo que, pronto, não havia tanta informação, não é? É pá, Portanto, sim. a igreja era a informação, a igreja era tudo. Era a autoridade. Até porque isso são padres que escrevem, não é? São relatórios de padres. Isto foi tirado do diário do Padre Bishop. O Padre Bishop é que documentou tudo o que aconteceu neste exorcismo, neste caso. Pronto, o que é que vai acontecer? Temos que falar sobre mais exorcismos. Que é para ver se é igual ou não. Não temos, não, estou a brincar. Opa, sabes que eu não pus aqui porque lá está, era palha. Mas o próprio padre, o Bishop e o outro, como é que ele se chamava? Ainda há bocado a gente estava a Era um nome falar. esquisito. Não era o O'Flaherty, era aquele que foi escolhido. Baldern. não é Bowdern, isso? exatamente, o padre Bowdern. Eles próprios estiveram a ler relatórios sobre exorcismo e leram sobre o exorcismo que nós fizemos também no episódio da Emily. Não, como é que era? Tivemos outro episódio do exorcismo
que inclusive a possuída saltou para cima do canto da porta. Pronto. Também fiz esse episódio, se vocês quiserem ver, dos primeiros exorcismos que nós falámos. Também foi um episódio bastante grande. Eles leram sobre esse relatório. Ok, o padre Ballourn leu, mas não quis acreditar no que o outro padre escreveu. Ou seja, ele diz que aquilo era mais fantasia do que outra coisa. Ele não quis basear-se nesse exorcismo para pesquisar o que é que haveria de fazer neste. Pronto. Quis Para ver todos, isto para todos os como a efeitos, primeira coisa. neste que foi relatado pelo padre, não aconteceu metade daquilo que o outro disse no primeiro exorcismo. Que a rapariga levantava-se do chão, flutuava, saltava para o canto de lá de cima e tinha que ser puxada para baixo. Eles não se contorcem, não é nada. Eles contorcem-se tanto Não que... viram tipo assim a cara. Putz, não são uma coruja, né? Para virar assim o... Ou um Tipo, pássaro. O pássaro é que conseguem ter o pescoço virar para um lado para o outro. Pois, Olha, o dava braço. jeito, digo tchaca, dava jeito um gajo conseguir virar o pescoço para o outro lado. Era para ver o que é que tinha atrás. Não? Não. Pessoal, o que é que vocês acham? O que é que vocês acreditam que foi? Será que foi possessão ou foi doença? Se estiverem dispostos e se tiveram coragem de estar aqui connosco até esta altura, deixem os vossos comentários e digam-nos o que é que acham que isto aconteceu. Se foi mesmo assim, se a criança estava doente, se tinha problemas psicológicos e psíquicos e físicos e conseguia fazer várias coisas. Se calhar ele era fã de magia. Conseguia Hoje foi levitar. tudo uma invenção. E digam também se acham se aquela casa ficou cheia de umidade ou não e de bolor. A cheirar mal. Exatamente. É cacos de vidros das garrafas e do prato e cheio de bolor, que aqueles lençóis tinham para sair aquela água benta toda, vou-te a contar. Imagina que se aquele soalho era de madeira, aquilo ficou tudo estragado, desculpa lá. Com certeza que era. Pronto, agora fora de brincadeira, se vocês quiserem comentar, sejam à vontade. Não se esqueçam que nós voltamos para a próxima semana com um novo episódio, se tudo correr bem, que eu agora digo sempre, se tudo correr bem. Vai correr bem. A ver se esta segunda temporada a gente está mais em cima do acontecimento. Vai correr. E especialmente temos caras novas. Ou pelo menos mais uma cara nova, pelo menos para já. Verdade. Depois vocês vão saber quem é e vão ouvi-la. Se forem ao nosso Instagram já lá tem a fotografia da nossa nova investigadora. Sim. E até lá, pessoal, já sabem, cuidado com o que vos observa na escuridão. Nós voltamos para a semana. Tchau, people. Portem-se bem. Tchau.